Oi gente, o meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vamos cancelar tudo. Eu vi essa tag lá no canal do Sou a Rai, o link dela vai estar aqui embaixo, é uma tag original que ela criou. Basicamente consiste em responder perguntinhas com livros que você cancelou. Bora! Primeira pergunta, qual livro você cancelou antes mesmo de ler? Cursed Child, A Criança Amaldiçoada. Porque, gente, sabe, deixa a história descansar, eu não aguento mais várias coisas de um mesmo universo. Eu sei que o mundo bruxo tem muito a ser explorado, que dariam muitas histórias, mas sabe quando satura? Sabe quando cansa? Na época mesmo que foi lançado o livro, né, que se eu não me engano é em formato de roteiro, que é da peça de teatro. Imagina isso, já tem a peça, aí fizeram um livro com roteiro, sabe? Pra quê? Já me pareceu demais, assim. Eu não sei nem se é a história dos filhos do Harry ou dos filhos. Eu sei que tem filhos, entendeu? E nossa, eu não aguento mais ter um livro, uma coisa, um universo, e desse universo surgirem outros 10 mil livros. Então, esse aí eu já cancelei antes mesmo de ler e tenho, assim, zero vontade mesmo. 2. Que tipo de personagem em livro você cancela? Eu cancelo na hora a mocinha que é virgem e não tem mais nada que rege a vida dela além de ser virgem. É tipo assim, mocinha virgem, ela passa o livro inteirinho falando que ela é virgem e que ela precisa achar alguém, tipo assim, sabe? Não tem outra coisa na vida dela além disso, e o plot do livro é isso, dela achar o cara e perder a virgindade, sabe? Nossa, eu cancelo na hora, eu tô muito sem paciência. E outro é aquele cara que tem uma história do passado, que é traumatizado e por isso ele se sente no direito de ser babaca com todo mundo e de achar que todo mundo é psicóloga dele. Esses eu cancelo assim na hora. E geralmente pode ver que esses plots se encontram. É sempre uma mocinha muito bobinha, virgem, e o cara que trata ela igual um lixo porque ele tem traumas do passado e ela é responsável por resolver esse trauma. Nossa, que preguiça de livro assim. 3. Qual livro você cancelou da primeira vez que leu e da segunda descancelou? Por incrível que pareça, foi o do que eu, porque na época eu, nossa, muito tempo atrás, foi na livraria ainda, eu fui na livraria, comprei o do que eu, foi o primeiro livro de época que eu li, eu não tinha lido nenhum, nada de época antes, e me pareceu parado, me pareceu sem graça, me pareceu que não tinha nada no livro, mas justamente porque eu não estava acostumada a ler livro de época, então na época eu não peguei a essência, o conceito. Eu era muito novinha, eu tava lendo junto, inclusive fazendo meu filme. Então, à época, fazendo meu filme, tava conversando comigo muito mais do que eu. E aí eu achei que eu tivesse odiado o livro, deixei lá na estante, até doei ele depois. Mas hoje em dia eu amo os Bridgerton, amo o do que eu, apesar de toda a problemática, apesar de tudo, eu adoro a série, né, como um todo. Então, quando eu fui reler da segunda vez, eu descancelei. 4. Um livro que você cancelou a protagonista por ser insuportável. Fãs de Uma Chama Entre as Cinzas, me desculpe, mas a Laia, ela, gente, que menina intragável. É aquela personagem que, assim, tá tendo a maior guerra, tá, ela tem um monte de inimigos, e aí quando ela fica cara a cara com o inimigo, ah, não vamos matar ele não, vamos dar uma chance, vamos deixar ele escapar, tudo pelo nosso povo, tudo por fazer o bem. Ai, menina, pelo amor de Deus, sabe, tá tendo uma guerra. Uma Chama Entre as Cinzas é uma série de fantasia, e pra mim, é a protagonista quem estraga tudo, porque a série vai levando pro romance justamente porque a Laia não tem mais nada a oferecer, além de ser uma personagem muito boazinha. Acho que não cabe numa série daquele nível, com as coisas que estavam acontecendo, ela simplesmente só querer o bem, o bem, o bem sempre. Nossa, eu fiquei muito irritada com ela, e ao longo dos 4 livros foi isso. Nossa, sério, preguiça da Laia demais, cancelada. Quinta pergunta, um livro que a maioria cancela, mas você gosta. Esse é o Morte Súbita. Eu acho esse livro sensacional, gosto muito dele, quero muito reler. Eu entendo que as pessoas não gostem, primeiro porque na época que foi lançado eu acho que tinha muita pressão em cima da J.K. Rowling, porque ela ia lançar um livro que não tinha nada a ver com o mundo de Harry Potter, enfim, né? Acho que as pessoas não souberam fazer essa diferenciação. Mas Morte Súbita é um livro que eu adoro porque é o tipo de livro que eu gosto. É em cidade pequena, dramas familiares, acontece uma coisa que nem é, tipo, surpreendente. Por exemplo, em Morte Súbita existem várias famílias, né? Umas mais ricas que outras, algumas que mandam ali no bairro. E aí tem como se fosse o presidente do bairro, tô explicando de uma maneira super superficial, assim. Esse presidente do bairro morre, e aí as pessoas vão agora definir, né, quem merece e quem vai ser esse novo presidente. Então ali vai pegando em cada lado podre das pessoas. É isso que vem à tona, são os sentimentos humanos, né?
aquela relação entre pessoas, até onde as pessoas vão quando elas querem conseguir alguma coisa, tudo isso concentrado ali em uma cidade pequena, em um lugar onde vive muita gente rica. Então eu adoro esse tipo de livro e a maioria das pessoas não gosta, fala que é parado, que não acontece nada, mas acontece muita coisa assim. Eu adoro Morte Súbita e acho que as pessoas deveriam dar uma chance pra ele, sim. 6. Um livro muito bom, mas que você cancelou a capa. Ai, gente, O Segredo do Meu Marido, pelo amor de Deus, que capa mais feia. Se eu não tivesse lido outros livros da autora antes, eu nunca teria pegado. E logo eu, que não reparo muito em capa, eu acho que eu não tenho, sei lá, inteligência suficiente para poder analisar as capas semioticamente. Inclusive, semiótica era a pior matéria para mim na faculdade, porque eu sou uma pessoa que, se tiver uma imagem e um texto, eu vou absorver muito mais o texto do que a imagem. Talvez eu não vá nem reparar, prestar atenção na imagem. Então, para mim é difícil absorver capas. Às vezes, quando eu vou olhar as pessoas explicando as capas, eu falo, olha, é isso mesmo, mas na hora mesmo eu não capto. Só que O Segredo do Meu Marido tem uma capa tão feia, uma fonte tão feia, uma combinação de tudo que é feio, assim, nossa, uma combinação de coisas feias, né? Eu não sou boa em design, mas, gente, aquelas fontes não combinaram, aquele espaçamento está horrível, o segredo tá de uma fonte, aí do meu com outra, aí marido embaixo. Nossa, nada casa ali pra mim. Eu acho aquela capa muito feia. E apesar da história ser muito boa, então eu acho que esse livro tinha que ser relançado, ser feito uma nova edição, dado uma revisão ali também na história, tirar algumas coisinhas. Mas é O Segredo do Meu Marido. 7. Um livro, trilogia ou série amada pela maioria que você cancelou e não vai explicar por quê. Eu adorei esse que não vai explicar porquê. E aqui eu vou colocar A Promessa da Rosa. Livro péssimo, que coisa horrível. E eu não vou explicar porquê. É de uma autora nacional. Pessoas suspiram por este livro, mas olha, pelo amor de Deus, se eu fosse fazer um vídeo só falando desse livro, bom, não precisa de explicação, como a própria pergunta diz, então bora pra 8ª. Um livro que tinha tudo pra ser cancelado por você, mas não foi. O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover, que eu li recentemente. Eu sempre vou com o pé atrás com a Colleen, mesmo depois de ter lido É Assim Que Acaba, que eu gostei demais, mas assim, eu vou já meio assim, sabe? Quando você vai meio desconfiada, achando que vai perder tempo, achando que não vai gostar, mas surpreendentemente, claro que tiveram lados positivos e negativos, eu vou fazer um vídeo também, mas eu achei que eu fosse cancelar, mas não cancelei não, eu gostei do livro. E vamos para a penúltima pergunta, uma série ou filme que você cancelou por ter uma adaptação ruim. Sombra e Ossos, eu acho que esse Grisha Verso não é pra mim. Sombra e Ossos é o primeiro livro da trilogia Grisha e aí teve uma série. Eu detestei o livro, tá? Mas aí eu fui assistir a série, porque na série, né, eu achei que eles iam colocar mais recursos, que ia, sei lá, a personagem ia me cativar, não sei. Cheguei até o 3º capítulo e foi a mesma coisa com o livro. Eu não consigo me importar com aqueles personagens, eu não consigo me importar com o que acontece com eles, com aquele sistema ali de magia, sei lá, não sei, não consigo absorver, não consigo entender, sabe? Acho que não fica muito claro a princípio o que é, o que não é, inclusive até hoje eu não entendo, enfim. Não vou ficar falando mal da série, mas assim, pra mim, eu não sei se a adaptação ficou mesmo ruim, eu vi algumas pessoas reclamando. Ou se eu já não gosto do livro e não gostei da adaptação também, mas é essa que eu cancelo. Nem terminei de assistir, nem vou também. Última pergunta, cancele na zoeira 5 booktubers pra responder essa tag. E eu vou cancelar todo mundo que quiser responder. Deixa aqui embaixo se você concorda com essas respostas, se tem alguma resposta minha que foi parecida com a sua. Se for responder a tag, me manda também que eu quero assistir. Lembrem de avaliar esse vídeo também, que ajuda muito na distribuição. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito e me segue lá nas redes sociais, que lá eu tô sempre falando das minhas últimas leituras, de coisas que eu não trago aqui para os vídeos. E é isso, até o próximo.